Então, pessoal, nesse vídeo a gente vai continuar a falar alguns tópicos importantes ainda relacionados a classes de conjuntos e eventos. Especificamente, a gente vai falar sobre lim-sup, lim-if de conjuntos, a noção de convergência de sequências de conjuntos, essa relação aqui é função indicadora e relacionar com lim-sup, lim-if, convergência também, e bastante exercícios aqui, exemplos para vocês poderem praticar o que foi discutido aqui. E vocês podem aprofundar, e eu recomendo fortemente que façam isso. Tudo que for discutido nos vídeos, vocês podem aprofundar nas referências que foram indicadas na ementa da disciplina ou que estão detalhadas também aí na descrição do vídeo, especificamente os livros do Barry James, Alan Carr e Marcos Magalhães, para esses tópicos aqui especificamente. Mas antes, só um exercício ainda envolvendo a sigma-álgebra de Borel. Então, deixo para vocês provarem que qualquer conjunto unitário, número real, né? Então, X é um conjunto unitário envolvendo apenas o número real, é um boreliano. Tá? Você pode dizer assim, grosseiramente, que cada ponto é um boreliano, mas na verdade se fala de conjunto unitário envolvendo um ponto real, um número real. E daí, qualquer conjunto enumerável também é um conjunto boreliano. E um pouquinho mais sofisticado, verificar também que o conjunto de Cantor é um boreliano, é um elemento da sigma-álgebra de Borel. O boreliano é isso, é um elemento da sigma-álgebra de Borel. Então, quem não lembra do conjunto de Cantor, dá uma revisada num livro de análise na reta, por exemplo, os livros do Elon Lages Lima, para entender por que o conjunto de Cantor também é um boreliano. Então, como vocês veem, como eu comentei no vídeo anterior, a sigma-álgebra de Borel, ela contém essencialmente todos os conjuntos que são relevantes na prática na hora de fazer cálculo, na hora de fazer análise, na hora de aplicar. Então, muito dificilmente vocês vão encontrar um conjunto que não é boreliano, salvo em alguma situação muito estranha. Bom, então o assunto principal desse vídeo aqui é relacionado a isso aqui, convergência de sequências de conjuntos. Então vamos considerar um espaço mensurável, então um espaço amostral, um conjunto qualquer não vazio, e uma sigma-álgebra de conjuntos em ômega, né? Então uma sequência de conjuntos também em ômega. Essa sequência, esses subconjuntos não precisam estar na sigma-álgebra, tá? Mas para os propósitos que a gente vai discutir nessa disciplina, a maioria das vezes eles vão ser elementos da sigma-álgebra, mas para o que vai ser definido aqui pode ser um subconjunto qualquer. Então, uma sequência de subconjuntos do espaço amostral. E aí a gente define o lim-sup da sequência AN, lim-sup em N, né? Por definição, é isso daqui, a interseção K variando de 1 ao infinito da união K variando, N variando de K infinito de AN. Essa aqui é outra notação para indicar o lim-sup da sequência, mas a gente vai usar mais essa daqui mesmo. E o lim-inf da sequência AN, então o lim-inf de AN quando N vai para o infinito é o contrário aqui, é a união K variando de 1 ao infinito da interseção N variando de K infinito, tá? Então, enquanto no lim-sup, você, para cada valor de K fixado, você faz primeiro essa união, e depois faz a interseção para todos os Ks. No lim-inf, para cada valor de K fixado, você faz primeiro essas interseções e depois faz a união para todos os Ks. Essa aqui é outra notação para lim-inf, mas a gente vai dar preferência mais a essa mesmo. Então, claramente, se vocês têm a sequência, os termos da sequência dos conjuntos na sigma-álgebra, então, tanto o lim-sup como o lim-inf vão ser elementos da sigma-álgebra, tá? Isso é claro porque, como a gente comentou, sigma-álgebra é a classe de conjunto fechada para as operações básicas de conjunto, uma quantidade finita ou infinita enumerável. Então, é o caso que está acontecendo aqui. Aqui você tem a união enumerável e aqui você tem a interseção enumerável. Então, se cada um desses ANs é um elemento da sigma-álgebra, essa união enumerável também vai ser. E a interseção, mesma coisa, tá? E aqui o oposto, a interseção é a união, mas sempre com uma quantidade enumerável de conjuntos.
Como eu comentei, a rigor você para definir isso não precisa estar na sigma álgebra, mas para efeitos práticos, o que a gente vai precisar, sempre eles vão ser tomados na sigma álgebra. Eu deixo aqui como exercício algumas relações imediatas envolvendo o lim_sup e lim_inf. Vocês provarem que o lim_inf dos ANs sempre está contido no lim_sup dos ANs. Então vocês devem ter estudado nos cursos de análise na reta lim_inf e lim_sup de sequências de conjuntos, de sequências de números, tá? Xn, lim_sup e lim_inf de sequência. Então vocês devem lembrar que vocês têm essa relação lá, tá? Então aqui é uma relação análoga, só que aqui é inclusão, não é desigualdade, menor ou igual, é inclusão. O lim_inf dos AN é igual ao lim_sup dos AN complementar ao complementar. Então o lim_inf de uma sequência AN é o complementar do lim_sup dos complementares. Do mesmo jeito, o lim_sup dos ANs é o complementar do lim_inf dos complementares. Então, na prática, a gente faz, às vezes, alguma propriedade envolvendo o lim_sup ou lim_inf, e através de alguma dessas relações, a gente pode obter a relação, né? Se eu faço uma propriedade envolvendo o lim_sup, eu posso obter uma relação para o lim_inf com essa igualdade aqui. E se eu faço uma propriedade para o lim_inf, eu posso obter a correspondente para o lim_sup usando essa relação aqui, tá? Então, esse é um exercício para vocês praticarem. Então, definição, a gente diz que a sequência, isso aqui são subconjuntos, tá? A gente diz que a sequência A1, A2, AN converge se o lim_inf dos ANs é igual ao lim_sup dos ANs. Então, lembre-se novamente, lim_inf e lim_sup de sequências numéricas. Quando é que a sequência converge? A sequência converge quando o lim_sup é igual ao lim_inf, tá? Podendo ser mais infinito ou menos infinito, então você diz que converge para mais infinito ou converge para menos infinito, nesse sentido. Então, ou seja, como a gente sempre tem essa relação aqui, sempre o lim_inf dos ANs é menor ou igual, está contido ou é igual ao lim_sup, para valer a igualdade, basta provar isso daqui. Então, a sequência vai convergir somente se o lim_inf contiver o lim_sup. Então, o lim_sup estiver contido no lim_inf, porque já tem a inclusão oposta sempre válida. Então, para provar que vale a convergência, bastaria provar isso, que o lim_sup dos ANs está contido no lim_inf dos ANs, tá? Então, neste caso, quando a sequência converge, sendo A esse valor comum aqui, né, lim_inf, então quando ela converge, o lim_inf é igual ao lim_sup, eu chamo esse valor de A, esse valor comum aqui de A. E aí a gente diz que a sequência N converge para A quando N vai para o infinito. A sequência de conjuntos AN converge para o conjunto A quando N vai para o infinito. Ou então, na notação de limite de AN quando N vai para o infinito é igual a A, tá? E assim, para provar que o limite de AN é igual a A, a gente pode provar o seguinte, que o A está contido no lim_inf e o lim_sup está contido no A. Por quê? Porque sempre tem a inclusão aqui. Então, se A está contido no lim_inf, isso é como sempre vale de que o lim_inf está contido no lim_sup, e por sua vez o lim_sup está contido no A, então isso quer dizer que o lim_inf é igual ao lim_sup é igual a A, tudo igual a A, tá? Então, é que aqui no meio, entre o lim_inf e o lim_sup, tem essa igualdade que vale sempre. Isso aqui, ó. Essa igualdade aqui. Então, vale sempre. Então, se nas extremidades você tem o mesmo conjunto, então o lim_inf é igual ao lim_sup é igual a esse conjunto aqui. É como se fosse uma propriedade de sanduíche, né, para convergência de sequências. Um teorema, não é bem um teorema, é mais uma outra forma de escrever o lim_sup e o lim_inf. Então a gente pode dizer também o seguinte, lim_sup de AN é o conjunto dos pontos do conjunto ômega, né, conjunto dos pontos amostrais, que estão nos termos AN da sequência para infinitos valores de N, tá? Por outro lado, o lim_inf dos AN é o conjunto dos pontos amostrais que estão nos termos da sequência para todo N maior ou igual a 1, exceto, possivelmente, exceto talvez, valores finitos de N, tá? Esse talvez aqui, porque pode acontecer desses ômegas pertencer a todos os N já maior ou igual a 1. Então não vai ter nenhum N
que ele não pertence. Mas pode ser que comece sem pertencer a alguns deles, e aí depois, a partir de um certo momento, sempre vai pertencer. Ou então pode começar assim, pertence a uns e outros não, mas a partir de um certo momento sempre vai pertencer. Então é isso que é o lim-inf. Conjunto dos pontos ômega que estão nos termos da sequência para todo n maior ou igual a 1, exceto talvez, exceto possivelmente, para finitos valores de n. Então são duas caracterizações que ajudam muito a interpretar muitas vezes quando a gente está estudando eventos, interpretar o lim-sup e o lim-inf. Bom, uma prova entre aspas, na verdade isso é essencialmente uma maneira mais intuitiva de você dizer o que ocorre o lim-sup ou então o lim-inf. Então, você dizer que um ômega está no lim-sup dos ANs, por definição, o lim-sup é esse daqui. Então, se ele está aqui, ele está nessa interseção. Então, para cada k maior ou igual a 1, ele está na união dos ANs, tá? Para n maior ou igual a k. Então, isso quer dizer que para cada k igual a 1, ele tem que estar em algum dos conjuntos daqui da união. Então, existe um nk, esse n vai depender do k, e vai ser maior ou igual a k, tal que ele está nos AKs. Então, isso aqui já diz que tem infinitos valores de n que o ômega está em AK, está em ANK. Então, por exemplo, para k igual a 1, vai ter um N1 correspondente, maior ou igual a 1, e o ômega está no A1, AN1. Para k igual a 2, existe um N2, maior ou igual a 2, então que o ômega está no N2, e assim por diante. Então, o que está dizendo aqui é isso daqui, que ele está nos ANs para infinitos valores de n maior ou igual a 1, tá? E reciprocamente, isso aqui também ocorre, isso aqui está dizendo que está no lim-sup. Mas perceba, é só uma maneira um pouco mais intuitiva de você falar do lim-sup e do lim-inf. Aí no item B é análogo, vocês podem escrever uma provazinha, entre aspas, também, só para entender o porquê disso daqui. Com isso a gente tem uma notação alternativa que é muito comum em probabilidade, que é a seguinte notação. A notação para o lim-sup de AN. Isso daqui é uma notação que a gente vai usar muito para conjuntos, para indicar eventos, tá? Então aqui aqui no meio vai ser alguma propriedade que a gente quer que seja válida, tá? Então entre esses colchetes aqui a gente vai descrever alguma propriedade. Então a propriedade aqui é a ocorrência dos ANs IO. Esse IO é a abreviação em inglês de infinitely often, quer dizer infinitas vezes, é uma frequência infinitamente, tá? Então, dizer que o lim-sup está acontecendo é dizer que está ocorrendo os termos da sequência infinitas vezes. Então, ocorreram infinitos termos da sequência ON. Aí o que está aqui, ó. Então, o ômega está em AN para infinitos valores de n, tá? Então, essa é a notação que vai ser bem comum, que é bem comum em probabilidade. Então, o lim-sup dos ANs quer dizer isso. O lim-sup indica uma frequência infinita de sequências de ANs. Então, uma ocorrência infinita de sequências, dos termos da sequência N, tá? Essa notação é realmente muito usada em probabilidade. Já para o lim-inf, não tem uma notação muito padrão assim, mas algumas que podem acontecer são essas aqui. Uma notação para o lim-inf é a ocorrência desse evento aqui, ANCN ult, que é uma abreviação de inglês também. Ultimately, quer dizer que é o evento que a partir de um certo momento sempre ocorre os termos da sequência, tá? Ou então, a outra anotação que pode acontecer é AN eventually, quer dizer também em inglês, né? Que no final os termos da sequência N vão ocorrer sempre, tá? Então, eu deixo aqui para vocês escreverem uma interpretação desse lim-inf, tá? Com base no que está aqui, vocês vão interpretar e aí vocês vão entender um pouco dessas notações. Mas essas duas notações para o lim-inf, elas não são padronizada não, diferentemente dessa notação aqui, que já é bem mais comum na literatura envolvendo probabilidade. Um teorema, então seja n contido em ômega para todo n maior ou igual a 1, então uma sequência de subconjuntos,
Então, no item A, se a n está contido em n mais 1 para todo n maior ou igual a 1, então a gente tem uma sequência de subconjuntos assim, né? Não decrescente, e assim por diante. Então, se eu tenho esse caso, o limite dos ANs existe, e é um conjunto A, onde esse conjunto A é a união de todos os ANs. Tá? Então, neste caso, a gente diz que a sequência AN cresce para a sequência A. Então, ó, novamente, façam a analogia com o caso de sequências numéricas. Então, quando vocês têm sequências com uma propriedade análoga dessa, x1 menor ou igual a x2, menor ou igual a x3, assim por diante. Tá? Então, nesse caso aqui, o limite da sequência dos conjuntos existe, é um conjunto A, e onde esse A é a união de todos os conjuntos. Tá? E aí a gente diz, nesse caso, que a sequência AN cresce para o conjunto A. Por outro lado, se a inclusão for a oposta, se os ANs contiver n mais 1 para outro n maior ou igual a 1, ou seja, eu tenho agora AN contém A2, contém A3, contém assim por diante, tá? Então, nesse caso, a sequência também converge para um conjunto A, onde esse A agora é a interseção. Então, perceba que nesse caso aqui, eles crescem para a união, enquanto que nesse caso aqui, eles vão decrescer para a interseção. Então, essa é a notação, aqui os ANs decrescem para o conjunto A, onde A é a interseção. Então, vamos provar esse daqui. Então, a primeira coisa, tem que verificar que a sequência de conjuntos converge. Então, a definição que a gente tem de limite é essa daqui. Se lim_inf é igual ao lim_sup, então a gente diz que a sequência converge. E essa sequência aqui, o limite é o valor comum, tá? Mas como eu observei também, para a gente provar que converge para um conjunto A, basta provar o quê? Que esse lim_inf contém o conjunto A e que o lim_sup está contido no conjunto A. Então, se provar isso, a gente tem a convergência da sequência dos conjuntos e o limite vai ser o conjunto A, tá? Por quê? Porque a gente tem sempre essa inclusão aqui. O lim_inf sempre está contido no lim_sup. Então, é isso que a gente vai provar. Então, vamos provar aqui. Vamos provar que o lim_sup da sequência n é igual ao lim_inf, tá? Então, para isso, para cada k maior ou igual a 1, a gente tem o quê? Que a interseção dos AN está contida no AK. Tá? Por quê? Então, vocês têm que justificar isso daqui, tá? Porque tem a ver com a inclusão, com a propriedade que está aqui, tá? Então, para cada k maior ou igual a 1, a interseção a partir do n, a partir do k, está contido no primeiro, que é o AK, tá? Portanto, o lim_inf é o quê? Por definição, é a união das interseções, a união k igual a 1 ao infinito da interseção n igual a k ao infinito. Só que cada uma dessas interseções é um AK. Então, esse daqui fica a união dos AKs. Tá? E isso é o A. Estou chamando de A. O índice aqui eu posso usar a letra que eu quiser. Então, se eu quisesse aqui para não gerar confusão, poderia usar outra letra aqui. Mas não importa isso. O que importa é que é a união. É a união de todos eles. Ok? Também a união de todos, a união dos ANs com n de k infinito está contido na união de todos eles, tá? Isso aqui é claro. Isso aqui é a união n de 1 a infinito, e que aqui é a união só a partir de um certo valor k até o infinito. Então, essa união está contida nessa. Isso para todo k, maior ou igual a 1. Portanto, com relação ao lim_sup, quando eu fizer a interseção de todos eles, como eu tenho sempre essa inclusão aqui, então essa interseção está contida aqui. Tá ok? Essa interseção está contida aqui, ó. Então, a interseção aqui, essa interseção dessa união, que define o lim_sup, está contida na união de todos os conjuntos, que é o que eu chamei de A. Ou seja, o que foi que a gente provou? A gente provou que o lim_inf é igual ao A, ou mesma coisa, né? Que em particular, o A está contido no lim_inf. E provamos também que o lim_sup está contido no A. Então, foi aquela propriedade que eu observei. Se eu quero mostrar que a sequência converge para um conjunto A, então eu provo isso daqui e provo isso daqui. Porque sempre tem a inclusão, lim_inf contido em lim_sup. Então,
o lim_inf vai ser igual ao lim_sup é igual a esse conjunto comum aqui, tá? Ou seja, essa sequência converge e vale que o limite é exatamente essa união aqui, que é o que eu chamei de A, tá ok? Então, com isso fica provado que se a sequência de conjuntos ela cresce, é uma sequência de conjuntos, não decrescente, então a sequência converge e converge sempre para a união. O item B, que aí eu vou deixar como exercício, vocês podem fazer diretamente, como foi feito aqui, ou pode usar essa propriedade aqui como exercício. Ó. Prove que a sequência dos ANs cresce para um conjunto A, se e somente se a sequência dos complementares decresce para o conjunto A, onde A é a união. Tá? Então, como eu comentei, geralmente essas relações envolvendo complementares, a gente prova uma propriedade para lim_sup ou lim_inf e obtém a correspondente para o outro conjunto. Então, se eu provo para o lim_sup, usando propriedades envolvendo complementar, eu obtenho a correspondente propriedade para lim_inf e assim por diante. Então, aí fica como exercício, vocês fazerem esse item B, pode fazer direto, ou pode fazer isso daqui e usar esse exercício também. Bom, aqui a gente vai definir aqui um conceito importante que vai aparecer muito para a gente, é a noção de função indicadora. Então, seja A um subconjunto, então define-se a função indicadora de A como sendo isso daqui. Essa notação é um número 1, um pouco exagerado aqui, um grande, então vai indicar a função indicadora. Então, a função indicadora de A aplicada no ponto ômega é o quê? É o número real 1, se esse ômega estiver no conjunto A, e é o número real 0, se ele não estiver. Ou seja, essa função ela indica se o evento A ocorre, tá? Então, é uma maneira de você caracterizar numericamente a ocorrência ou não de um determinado evento. Se o determinado evento ocorrer, o resultado da função indicadora é 1. Se ele não ocorrer, o resultado da função indicadora é 0, tá? Então, por exemplo, pense como se fosse um jogo de lançamento de uma moeda. Aí você joga a moeda e se o evento que você quer é cara, tá? Então, se resultar em cara, você atribui o valor 1. Se resultar em coroa, você atribui o valor 0. Então, se for, por exemplo, lançamento de um dado normal aí. Então, você está interessado na ocorrência de um número par. Então, você lança o dado, se ocorrer um número par, ao ocorrer o evento número par, o valor da função aí vai ser 1, a função indicadora do evento número par. Se ocorrer um número ímpar, o valor da função indicadora é 0. Então, isso vai ficar mais claro esse tipo de coisa ao longo das aulas. E isso aqui é uma coisa bem simples, eu deixo para vocês como exercício, vocês verificarem essas propriedades envolvendo a função indicadora e operações com eventos. Então, a indicadora da interseção de dois conjuntos, você pode ver como sendo o mínimo das duas indicadoras, de A e de B, ou então como sendo o produto das duas indicadoras, a indicadora de A vezes a indicadora de B. A indicadora da união, você pode ver como sendo o máximo da indicadora de A com a indicadora de B, ou então essa operação aqui, indicadora de A mais a indicadora de B menos a indicadora da interseção, tá? E aí, no caso, se eles tiverem interseção vazia, a indicadora de A união B fica só a soma, a indicadora de A com a indicadora de B. A indicadora do complementar de A é 1 menos a indicadora de A. A indicadora da diferença simétrica, então A diferença simétrica com B é o módulo, isso aqui é o módulo da diferença entre as duas indicadoras. Então, módulo da diferença, a indicadora de A menos a indicadora de B, tá? E mais interessante é a indicadora envolvendo o lim_inf e lim_sup. Então, a indicadora do lim_inf da sequência N é igual ao lim_inf das indicadoras dos ANs. Só que aqui a indicadora aqui, né, desse conjunto. Então, isso aqui é o lim_inf envolvendo o conjunto, já isso aqui é lim_inf envolvendo números, porque isso aqui são números, ó. Isso aqui é o quê? Isso aqui ou é 1 ou é 0, tá? Então, o lim_inf numérico, o lim_inf desses dois números, 0, 1. Lim_inf envolvendo esses dois números, 0, 1. Então, a indicadora desse conjunto é igual ao lim_inf dessa sequência aqui, ó, tá? E a indicadora do lim_sup é o lim_sup das indicadoras dos ANs. Então, de novo, aqui é o lim_sup dos conjuntos,
e aqui é o lim_sup da sequência numérica indicadora, que isso aqui vale 1 ou vale 0, tá? E daí vocês tiram o seguinte, ó, que a sequência N converge para um conjunto A, se somente se a sequência das indicadoras dos conjuntos converge para a indicadora do conjunto limite, para cada ponto do ômega. Então vocês têm uma caracterização de convergência de conjuntos através da convergência aqui dessas, convergência ponto a ponto dessas duas funções. Então lembre-se que tudo aqui ou é 1 ou é 0. Então esses valores aqui ou é 1, ou é o número 1, ou é o número 0. Tá? Então é 1 quando o ômega está no conjunto e é 0 quando o ômega não está no conjunto. Então fica esses exercícios para vocês praticarem. E aí com isso a gente conclui esse videozinho aqui. A gente ainda está abordando essa parte de classe de conjuntos e eventos, com um foco aqui nesses dois conceitos, o lim_sup e lim_inf, são bem importantes aqui nesse estudo. Com isso aqui a gente tem a noção de convergência de sequência de conjuntos, a relação envolvendo convergência de sequência de conjuntos com função indicadora, tem uns exemplos de exercícios para vocês praticarem, e vocês complementem o estudo aqui do vídeo, o estudo dessas notas, com o estudo aí do capítulo 1 desses livros aqui, do Barry James, Alan Carr ou Magalhães. Vocês vão encontrar esses conceitos lá, mais especificamente o Barry James, que é o livro que vai ser mais usado aqui. Então com isso eu encerro o vídeo, até o próximo, tchau.